Para fechar o vídeo, quero te explicar as consequências da ausência de Memphis Depay no treino dessa quarta-feira. Detalhe importante, o holandês faltou e não deu qualquer justificativa. Durante a noite da quarta-feira, o presidente Osmar Stabile cobrava um posicionamento do Fabinho Soldado, o diretor executivo de futebol. E aí, Fabinho, o que aconteceu? E o Fabinho dizia que não havia conseguido localizar o Memphis. Nessa quinta-feira pela manhã, o holandês se reapresentou com o restante do elenco. Está dando as suas justificativas. Antes dessa conversa, eu ouvi de um dirigente importante do Timão que a ideia seria até multar em 30% dos salários o Memphis, caso a justificativa não fosse boa. O Corinthians chegou a receber uma especulação de que o Memphis não foi treinar por conta de um problema com sua equipe de segurança. Vale a lembrança de que o Timão ficou devendo 2 notas de pagamentos a Gocil, empresa responsável pela segurança do Memphis Depay em território paulista. Essas 2 notas totalizavam 326 mil reais e não haviam sido pagas por conta de um problema com o fluxo de caixa. O Corinthians garante que fez os pagamentos. E detalhe, ainda que não tivesse conseguido fazer a quitação, a Gocil não abriria mão de cuidar do Memphis Depay enquanto esse problema não fosse enquanto as notas não fossem quitadas. Enfim, aguardemos cenas dos próximos capítulos, mas o mais importante de toda essa história é de que a ausência do Memphis denota que ele já não está tão focado em permanecer no Corinthians, e aí vem o outro lado, informação exclusiva e importante. Osmar Stabile e seus parceiros, seus diretores, não querem a continuidade de Memphis Depay. Eles não podem admitir isso de forma pública, mas ficaram assustados, horrorizados com o custo mensal de 6 milhões de reais do atacante. Quando eles tiveram a par de todo o contrato e da série de mordomias a que tem direito o Memphis, com direito à segurança, um hotel extremamente caro, de uma série de custos adicionais como cozinheiro, o pessoal do Corinthians entendeu que esse acordo é absolutamente lesivo ao Timão. E se pintar proposta pelo Memphis Depay, o Corinthians vai negociá-lo para se ver livre desses 6 milhões de reais por mês, que equivalem a mais de 20% de toda a folha salarial alvinegra. Só para completar, importante lembrar que o Memphis na atual temporada tem 28 jogos, 6 gols e 10 assistências. E você, torcedor do Corinthians, o que faria se fosse o presidente do clube? Dispensaria o Memphis? Aceitaria negociá-lo ou tentaria contemporizar para manter o jogador por aqui? Já usa espaço para comentário, registra a sua opinião, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Informação importante para torcedores de Corinthians, Santos e Vasco. Esses 3 clubes já iniciaram conversas com um bilionário angolano chamado Mário Gomes. O Mário se tornou bastante rico a partir da criação de uma empresa na Califórnia que explora petróleo e diamantes. E mais recentemente, o Mário passou a fazer negócios na cidade de Muriaé, em Minas Gerais, e a partir daí decidiu começar a investir no futebol. O primeiro movimento dele foi de adquirir a SAF do Nacional Atlético Clube. Esse negócio está praticamente fechado, os valores não foram revelados, mas ele está adquirindo 70% das ações dessa SAF por 10 anos e pretende fazer do Muriaé um dos principais times do estado. Muriaé que acaba de cair da 2ª para a 3ª e última divisão do Campeonato Mineiro. Pois bem, o The Monaco Group, que é o grupo do qual o Mário Gomes é dono, também pretende criar um fundo de investimentos para ser aplicado em contratações no futebol brasileiro. Vou te explicar o modelo que ele pretende e que inclusive já foi apresentado para dirigentes de Corinthians e também Santos. Há uma conversa preliminar com o Vasco que pode nos próximos dias avançar. Esse fundo de investimentos pretende ser utilizado na aquisição de jogadores que estejam despontando. Não necessariamente esses caras precisam ser contratados pelo Muriaé. Alguns dos direitos econômicos podem até ser repassados ao clube de Minas Gerais, mas a ideia é que esses atletas sejam utilizados em algum clube com quem Mário Gomes tenha parceria. Repare que não tem nada a ver com a SAF, e sim com um outro movimento. A SAF é exclusiva do Muriaé, mas ele também está disposto a auxiliar, a se tornar meio que um investidor em algum clube grande do futebol brasileiro, e hoje as 3 maiores possibilidades são de Corinthians, Vasco e Santos. Surge um menino muito bom no interior de São Paulo. O Corinthians, o Santos ou o Vasco não tem dinheiro para contratar. Esse cara aporta o dinheiro,
fica com um percentual de uma venda futura importante. Esse jogador é colocado em um desses 3 clubes com os quais o Mário pretende estabelecer parceria e depois, quando for vendido, o Mário fatura em cima do lucro dessa negociação. Importante contar que quem o apresentou ao Santos foi o Orlando Rolo, que já foi presidente do Peixe. Mário Gomes também pretende criar uma rede de clubes pelo mundo, basicamente o que faz John Textor, entre outros. Inclusive, o empresário angolano já tem negociações para aquisição de um time na Espanha e outro na Itália, conforme forem surgindo novidades. Vou contando para vocês. Combinado? Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que atrasou salários mais uma vez. Mas é importante destacar que eu não estou falando de direitos de imagem, e sim de salários em carteira. Em geral, o jogador de futebol no Brasil recebe uma parte em carteira. Esse é o salário mais importante, pode resultar em uma série de problemas em caso de atraso, além de direitos de imagem. Com 3 meses de direitos de imagem, o atleta pode recorrer à justiça para pedir a quebra do contrato. O Corinthians tem enfrentado, por conta do fluxo de caixa, inúmeros problemas com o pagamento dos direitos de imagem. Premiações também estão atrasadas, mas os salários em carteira são quase que rigorosamente pagos em dia. Essa foi só a 2ª vez na temporada que o Corinthians atrasa o pagamento dos salários em carteira, a primeira no mês de janeiro. Venceu o prazo do pagamento do salário em carteira do mês de junho, nessa segunda-feira, o 5º dia útil do mês. Até a tarde dessa terça-feira, os jogadores ainda não haviam recebido a grana. O presidente Osmar Stabile está tentando adiantar recursos para pagar primeiro os funcionários, cujos salários são menores e por conta disso tem mais dificuldades para pagamento das contas. Depois o Corinthians promete acertar a quitação com os seus jogadores. A ideia é que até o fim da semana tudo isso esteja resolvido. Só para completar, importante destacar também que o Corinthians deve nesse momento direitos de imagem do mês passado, prêmios do Campeonato Paulista, além de pagamentos a fornecedores. Se você o que achou do vídeo, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Quero falar agora sobre Sérgio Ramos, o zagueiro espanhol que pertence ao Monterrey, inclusive está disputando a Copa do Mundo de Clubes e esteve bem perto de virar reforço do Corinthians. Pelo menos foi o que garantiu Vinícius Casconi, ex-diretor jurídico do Timão. E ele fala como alguém que participou das tratativas com o zagueiro espanhol antes do acordo com o Monterrey. Abre aspas para o Casconi, o Sérgio Ramos já tinha sinalizado que queria vir jogar no Corinthians. Só que, na proposta financeira, nós não conseguimos os parceiros de fora para fechar esse negócio. O irmão dele sinalizou positivamente para o acordo com o Corinthians. Ele pediu bastante dinheiro, é verdade, mas tínhamos buscado alguns parceiros comerciais. Só que 2 desses parceiros que já tinham adiantado que topariam acabaram recuando. E aí, diante disso, faltou dinheiro para que o negócio fosse fechado. A pedida do zagueiro espanhol era de mais ou menos 4 milhões de reais. Ou seja, o Corinthians teria 2 atletas europeus ganhando na faixa dos 4 milhões. Isso só seria possível se o Corinthians tivesse enorme ajuda de parceiros, o que não aconteceu. E aí, faz falta? Caberia no Corinthians? Pelo que você tem assistido na Copa do Mundo de Clubes, Sérgio Ramos ainda dá caldo? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Corinthians, queria te atualizar sobre Carlos Vinícius, centroavante de 30 anos de idade, que é torcedor do Corinthians, tem feito todo o esforço do mundo para se acertar com o Timão, mas ainda não existe um acordo. Queria contar que o Carlos Vinícius já baixou sua pedida 2 vezes. É bem verdade que a primeira rodada de negociações com o Corinthians tinha o Carlos Vinícius pedindo um pacote bem superior a R$1 milhão. Livre no mercado, ele gostaria, entre salários, direitos de imagem e luvas, de ganhar perto de R$1.300.000 por mês. Diante da negativa do Corinthians, o Carlos Vinícius fez uma pequena redução e já aceitou uma outra segunda redução, que faria com que o Corinthians pudesse contratá-lo hoje por menos de R$1 milhão mensais. Importante contar também que o Carlos Vinícius confia tanto no seu taco que já topou inclusive assinar contrato de uma temporada com o Alvinegro. Ele confia que vai se valorizar e que se o Corinthians não quiser ficar com ele depois de um ano, não lhe faltarão propostas. A interpretação do Carlos Vinícius é de que depois de rodar a Europa praticamente inteira, ele tem capacidade e potencial para fazer sucesso no futebol brasileiro. Mas, Nicola, o Corinthians precisa de um centroavante? Na teoria, sim. Na prática, a prioridade se dá por atacantes de velocidade e esse talvez seja o grande ponto para que o Corinthians ainda não tenha fechado o contrato com o Carlos Vinícius. Dorival Júnior tem batido muito na tecla sobre a necessidade de jogadores de velocidade, de bom drible, 1 contra 1.
Não é o caso do Carlos Vinícius, que se juntaria a Yuri Alberto e Memphis Depay na função de centroavante. Nicola, mas o Yuri vai ser vendido ou não? A tendência nesse momento é que não. Enfim, aguardemos cenas dos próximos capítulos. As tratativas entre Corinthians e Carlos Vinícius existem, não estão fechadas e ele precisa de uma resposta rápida do Timão, até porque tem 2 ofertas da Arábia Saudita e os sauditas têm cobrado uma posição. Assim que surgir qualquer novidade sobre o tema, volto para contar para vocês. Só não esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal. Bora mudar de assunto para falar sobre o novo paradeiro de um ex-jogador do Corinthians, Giovani, que acaba de deixar o clube em fim de contrato. Será reforço do Verona, da Itália. Time que terminou na 14ª colocação na última edição do campeonato italiano, 6 pontos de vantagem em relação ao terceiro e último time rebaixado por lá. Importante retomar a história do Giovani. Ele havia sido contratado do Capivariano por 3 milhões de reais para terminar a formação na base e depois ser promovido ao time principal. Até deixou boa impressão nas categorias menores do Corinthians, mas no time principal nunca conseguiu decolar. Ainda assim, desde a temporada passada, o Corinthians discute a renovação de contrato e o Giovani sempre criando empecilhos e pedindo muito dinheiro. A partir do momento que o Corinthians percebeu que não conseguiria renovar, encostou o Giovani e o perdeu de graça, desperdício de 3 milhões de reais. Giovani, que na atual temporada disputou apenas 2 jogos, temporada passada de 21 jogos e 2 gols. Importante, o Corinthians não recebe absolutamente nada com a transferência do atleta para o Verona. Preciso te contar agora sobre uma cavada internacional no Corinthians. Você deve ter visto aqui no vídeo que Juan Quintero, meio atacante colombiano de 32 anos de idade, está de saída do América de Cali. Ele acabou de chegar, mas o clube entende não ter capacidade financeira para mantê-lo. A expectativa era maior do que de fato aconteceu. Em 21 jogos, apenas 3 gols marcados, e diante desse cenário, o América procura interessados na contratação do atleta. E aqui que vem a notícia curiosa: o Juan Quintero, aquele baixinho que já fez bons jogos com a camisa do Racing diante do Corinthians, passou a seguir nas redes sociais o filho do Dorival Júnior, o Lucas Silvestre, que tem papel importante na comissão técnica do pai. Ele costuma dar pitacos, participar até de sugestões de algumas negociações, e o Quintero passou a seguir o Lucas Silvestre. A partir daí, dá para imaginar que possa existir alguma chance de negociação. Eu não boto fé, até porque o Quintero me parece ser um Igor Coronado piorado. Jogador com características parecidas, baixinho, mais para fora de forma do que alguém em forma, que tem muita qualidade com a bola nos pés, mas pouquíssima entrega sem bola. O Corinthians acaba de conseguir se livrar do Coronado ao custo de 2 milhões de reais e vai se meter numa outra confusão contratando um meia com essa característica. Não me parece ser algo muito inteligente. Cheguei a consultar na manhã desse domingo um dirigente importante do Corinthians para saber se existia alguma tratativa. Essa pessoa afirmou que nunca havia ouvido falar sobre Quintero no Timão. Atleta que passou, por exemplo, por Atlético Nacional da Colômbia, River Plate, Shenzhen da China, passou também pelo Medellín, pelo Rennes, pelo Porto, enfim, carreira bastante longa, mas ele não consegue se fixar e ficar, por exemplo, mais de 2 anos no mesmo time. Você gostaria de Quintero no Timão? Já use o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Preciso falar agora sobre o Corinthians, que recusou a possibilidade de venda do meio-campista Christian, que é filho do Christian Baroni. Você vai lembrar dele. Volante que fez história com a camisa do Timão e ficou marcado especialmente depois de um gol contra o São Paulo, em que ele faz um gesto obsceno muito comemorado por torcedores alvinegros. O filho dele também se chama Christian, tem 16 anos de idade, atua como meia e já é titular do Sub-17. Na semana passada, uma equipe belga que não teve seu nome revelado apresentou uma carta de intenções para contratar o Christian. A ideia era fechar o negócio agora para levar o atleta quando ele completasse 18 anos. O Corinthians fez questão de descartar qualquer tipo de negociação porque entende que não há motivo para liberar ou vender o atleta nesse momento. Christian, de 16 anos, completa 17 agora no mês de agosto, é muito bem avaliado internamente. 15 jogos na atual temporada, 3 gols, ainda não deu assistências, mas é importante destacar que, apesar da recusa a esse assédio belga, a impressão que se tem das pessoas próximas ao Christian é de que ele merece um pouquinho mais de reconhecimento da parte alvinegra. E a gente pode falar em contrato, em salário e outros mecanismos. Não há muito zelo, nem muito cuidado com essa condição ou questão envolvendo o atleta. Só para completar, em relação ao Timão, também queria destacar Vitor Sá, atacante que já jogou no Botafogo. Ele foi oferecido ao time principal do Corinthians
ponta de 31 anos de idade, pertence ao Krasnodar, foi inclusive titular ao longo da campanha que valeu o título do Campeonato Russo para o Krasnodar. 29 partidas por lá, com 4 gols e 5 assistências, tem mais um ano de contrato com o Krasnodar, está avaliado em 3 milhões de euros. Se o Corinthians pudesse contratá-lo de graça, dá para dizer que o negócio teria grande chance de avançar, mas precisando desembolsar alguma coisa, esse negócio já tende a ficar mais complicado, embora o Corinthians admita a busca por atacante de lado de campo. Negociação com o Biel não deu certo. Já havia contado para vocês que o Ângelo, ex-Santos, que hoje pertence ao Al Nassr, nunca esteve nos planos do Timão. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.